No ar, Fala Sério. Fala galera, eu sou o Pedro Loureiro, estamos aqui para mais um podcast Fala Sério Debate. E hoje, falando sobre um tema muito importante, que é sobre a lição 3 da revista Galera de Cristo, que fala sobre a família cristã. E o tema é a visão bíblica sobre a prática homossexual. Como diz o nosso pastor, é um tema quentíssimo. Estamos aqui com o Atisson, já veio aqui falar algumas vezes com a gente, né, Atisson? Fala galera, estamos aqui nessa noite e estamos aí, cara. Eu sou aqui da Advex Sede mesmo, da galera da Intercessão, e estamos aí para somar mais uma vez. E o Sabião, nosso psicólogo de formação. Fala galera, tudo bem? Assim como a Atisson, sou da Sede também, sou do grupo da Intercessão também e estamos aqui. Só crente hoje então, gente. Sou crente. Vamos lá, pra gente já iniciar nosso assunto, a gente sabe que hoje em dia, mais, sei lá, uns 50, talvez 60 anos pra cá, o tema, da homossexualidade tem sido muito atual, muito à frente cada vez mais, em representações pela mídia, em filmes, séries, sabe, novela, tudo, mas agora da última, talvez, década pra cá, isso explodiu muito, mas aí parece para algumas pessoas que só teve agora, que agora começaram a ter gays e homossexuais que antes não tinha. Mas isso é verdade? A homossexualidade é uma prática moderna do século XXI? Não, de jeito nenhum. É uma prática mais antiga que o próprio homem. Se você ver o primeiro livro da Bíblia, já Gênesis, o livro das origens, já vai ter prática homossexual. Você vai ver quando Ló, sobrinho de Abraão, vai para Sodoma e Gomorra, recebe anjos ali, e os anjos e aqueles cidadãos da cidade, claramente reprováveis pelo Senhor, eles pedem para que esses dois visitantes, os anjos, saiam para que eles abusem deles. A Bíblia não filtra nada disso, ela diz claramente qual é a intenção deles. Então, a prática homossexual é desde que o homem é homem. Até também tinha os episódios da Grécia Antiga, onde ficou muito, sim, digamos assim, meio que famoso pelo que ocorria, da forma como acontecia. Inclusive, até você ter relações com homens, eles eram meio que supervalorizados em detrimento das mulheres. As mulheres eram, meio que inferiores ou algo do tipo. Então tinha todo até meio que um pensamento meio mitológico acerca daquilo. E é muito mais antigo que a gente pensa. É porque acho que talvez seja uma marca da nossa geração, achar que descobriu as coisas e tal. Mas tem muita história aí. Realmente, na Grécia tinha aquela ideia do homem como objeto sexual valorizado e idealizado, a mulher apenas para reprodução e casa. Então, assim, a questão era o homem, eu tinha que ter relação com o homem, a estética, a beleza, Até uma questão que eu acho interessante que as esculturas do homem, ele estava pelado, a mulher estava sempre coberta. Porque o membro e tal, e a sexualidade do homem, ela era valorizada, ela era cultuada. Enfim, agora, falando sobre questões atuais, hoje em dia fala muito sobre genética, E o descobrimento da genética nos últimos séculos revolucionou a ciência e tudo. E hoje em dia tudo a gente fala que é genético, falando de tal, é assim, é genético e tal. E será que a homossexualidade é uma tendência genética? Pode vir a ser uma tendência genética? A pessoa nasce com um gene homossexual, tem um terceiro, o W, não sei ali, o Z. Cara, a questão é que muito se pensou sobre isso, nos últimos tempos. Até ano passado fez uma pesquisa e mostrou que não há precedente genético, como assim, necessariamente para determinar se você é gay, se você é bissexual, se você é transexual, transgênero. Não existe isso. Os gêneros, a genética sim determina comportamento. Você tem predisposição genética para certas coisas. Você tem predisposição genética para ser um alcoólatra, você tem predisposição genética para ser um psicopata, você vai ter predisposição genética para alguns comportamentos, mas não existe uma... São genéticas aleatórias, são questões cegas, ajudam em conjunto. Não existe, aquilo ali é necessariamente... determinante ali, o gene gay. Não existe isso. Um fatalismo, não. O gene psicopata, o gene alcoólatra, não existe isso. Genes cegos, aleatórios, formam uma predisposição genética aleatória. O que vai determinar mesmo é o teu comportamento, é a sua vivência, a sua educação. A construção A construção. Sim. Com certeza. Acho que sabemos disso tudo já. E também, assim, se você parar pra pensar, seria injusto você estar totalmente submetido a uma predisposição genética, Nós temos realmente influências, mas se você parar pra pensar não só homossexualismo, mas imagina, eu tenho eu sou mentiroso por causa da minha genética, por causa do não sei o que, de influência.
Então, Eu tenho um gênio 7-1, né? Eu sou meio pra lá e pra cá, alguma Vira coisa desculpa. assim. Tenho uma predisposição pra ser mentiroso, então... E agora falando sobre Bíblia, né? Você aí, adolescente, deve estar pensando, até falou aqui sobre, sabe, sociedade, história, ciência, mas falando sobre Bíblia, que é o nosso foco, né? O nosso tema. O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Porque muito é discutido, eu vi gente até desconstruir, falar que a Bíblia não fala nada sobre isso, ou que é só coisa do Antigo Testamento, que Jesus não fala nada sobre isso, nem os apóstolos. Como que isso aparece na palavra de Deus? Bom, tem Levítico 18:22, que é um texto muito famoso, né? Fala que o homem não se deitará com outro homem e tudo mais. Mas o Novo Testamento ele também fala sobre isso. Eu tenho como principal texto Romanos 1, que Sim. Deus ele entrega uma disposição mental para aquele tipo de prática, que é subversivo, né? É claro que as pessoas que não são cristãs sempre vão ter dificuldades para... né? Tipo, mas é porque eu só amo outra pessoa e tal. Mas é uma subversão, é um relacionamento subversivo, né? A gente pega a ordem dos fatores e tem até aquela coisa da ideia, se não me engano, de Newton, né? Da perpetuação das espécies. E você vê que uma coisa não encaixa com a outra, né? Nem sequer faz sentido. Você pegar até a sigla LGBT e tal, você vê outras ramificações que realmente perde totalmente sentido. Por exemplo, o cara que é assexuado. Tem até os ecossexuais, que eles acreditam que existe relacionamento sexual com a árvore, com a planta, com a terra. Então é realmente uma disposição mental que você vai se lançando no abismo que, enfim... Um abismo vai chamando outro abismo, né? O Velho Testamento é claro nisso. Desde Moisés sem rodeios, entendeu? Até pena de morte para a prática homossexual. E como ele disse, Romanos 1 aprofunda isso de uma maneira muito profunda, disposição mental, entrega ao coração. Tem gente que tenta, como você disse, tentar distorcer isso, dar uma volta dizendo que há o contexto de prostituição cultual, porque tinha muito isso, né? Sim. Religiões greco-romanas que tinham cultos, sacerdotisas que tinham prática sexual homossexual no meio do culto. O sexo era muito valorizado sexualmente. Então, Paulo só está condenando a prostituição cultual, a prostituição religiosa. Mas não, ali claramente está condenando o ato homossexual, varão com varão. É claro. É claro. E agora tem um outro ponto sobre isso. Se uma pessoa se enxerga como homossexual, né, ela fala que hoje em dia, né, cada vez mais novos, né, crianças estão sendo até, podemos dizer, sei lá, induzidas a falar isso. Você vê crianças que querem mudar de sexo, crianças que querem mudar a sua aparência, o gênero, né, como dizem que não é mais sexo, agora é gênero. Pra mim, gênero é só comida, só filme, né, mas agora tem gênero até mesmo para a sexualidade, mas isso é um outro debate. Agora, essa pessoa, né, isso da pessoa ter essa mudança em relação à sua identidade, porque o sexo ele define também a nossa identidade, né? Sim, a partir do momento que eu me com coloco como certeza. homem, eu vou ser como homem, vou ter atitudes, Trejeitos. características, trejeitos e até mesmo a questão hormonal ao meu sexo, né? Ao sexo masculino. Mas enfim, essa pessoa, né, que se declara e tal, que se afirma ser homossexual, ou sei lá, outras mil variações que vão ser criadas cada dia, parece uma diferente. Isso impede ela de conhecer Jesus? Isso é um impedimento espiritual a mais? Alguma coisa? Bom, com certeza que não. A partir do pecado original, né, que começou em Adão, derivado do próprio Satanás, nós temos um monte de mazelas, né? Então, assim como o cara que é mentiroso, o cara que adultera, nenhum deles realmente vão se impedir de conhecer Jesus. Mas você tem um confronto, né? O evangelho ele é confrontador para todo mundo. A cruz ela é ofensiva para todo mundo, não só para homossexuais, né? O evangelho, isso aqui tá. O evangelho é ofensivo sim para eles, mas é para todo mundo. Até para nós que já nos tornamos crentes, muitas vezes nós vamos nos ofender com algumas coisas e vamos precisar mudar. Então, é isso. Com certeza não impede uma pessoa de conhecer Jesus e muito menos de mudar, né? Esse é o maior milagre do Evangelho. Homens caídos, totalmente depravados, se tornando santos e se parecendo com o Filho de Deus. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar e o Espírito Santo possa transformar um coração pecaminoso, sabe? Como ele disse, cara. Quando você crê em Cristo, você é liberto da culpa do pecado, mas você ainda vai ter o poder do pecado sobre você. Então o Espírito Santo vai estar ali, sabe? O que me diferencia do homossexual é que eu tenho tentações com relação à mulher. O que diferencia um adúltero é isso.
Pra Deus é tudo abominável, sabe? Tanto o cara que talvez quer ter várias mulheres, ele vai ter que se adequar ao padrão de Deus. Monogamia, uma esposa só, casamento indissolúvel. E o homossexual vai ter que se adequar a esse padrão também. Claro que tem a opção de celibato, a opção de se guardar, mas assim, é uma coisa que o poder do Espírito Santo vai conseguir limpar você, sabe? O mentiroso, claro, tem pecados que a gente vai lutar a vida toda, sabe? O mentiroso às vezes vai ter uma mania de mentir. O alcoólatra às vezes vai lutar com o alcoolismo a vida toda, mas não há pecado que o Espírito Santo não possa te ajudar. Não há pecado, de modo nenhum. Você tocou num ponto interessante que eu até queria puxar com vocês. Por quê? A gente fala hoje em dia muito, né, em combate, temos que combater e tal, a homossexualidade e as, né, mudanças aí de gênero e tudo isso, mas às vezes é importante a gente frisar um ponto de que não é só, né, o problema da depravação sexual, da imoralidade sexual, não é só com a homossexualidade, né? Não é só também o adúltero, o cara que é fornicador, a menina, a prostituição, né, que Paulo fala da porneia, né, o verbo grego da porneia, ele pega pra tudo, todo tipo de prática sexual, que vai fora do padrão de Deus ali, como você falou, da monogamia, né, dentro de uma relação de casamento sacramentada, é pecado. Uma coisa interessante é que o nego fala, só tem 2 passagens do Novo Testamento que falam do homossexualismo. Cara, se falou porneia, já tá pegando várias práticas. Engloba tudo aquilo ali. Você acha que às vezes a gente, como cristão, pode acabar criando um tabu em relação a isso? Tipo assim, a gente que acaba tipo assim, é pecado, então não quero nem falar com aquela pessoa. Como é que eu posso chegar a falar disso de uma pessoa que eu me afasto dela, que eu acho que ela é pior do que a mim? Eu que tenho problemas, vamos supor, com prostituição, com sexo fora do casamento, com pornografia, eu não sou pior daquela pessoa, porque aquela pessoa é homossexual. Essa pessoa ali, ela é bi, por aí vai. Acho que existe um pouco desse preconceito social até que é carregado, né? Muito. Inclusive é o que Paulo diz, ele fala em Romanos 1 da prática homossexual, no capítulo 2 ele já fala o seguinte: e tu, que acha que repousas na lei, que tem sobrenome judeu, você condena o outro, mas você faz as mesmas coisas ou pior. Você rouba, você mata, você adultera. Então, ao mesmo momento que Paulo, em Romanos 1, condena a prática homossexual, ele mostra em Romanos 2 que ninguém tem direito de julgar sobre ninguém. Porque está todo mundo na mesma condição, independente do seu pecado. Seu pecado pode ser outro, mas a ofensa é a mesma contra Deus. Então, sim, tem uma questão cultural também, social. A gente fez... Isso não é só igreja, cara. Isso, o mundo foi criado assim, sabe? Os velhos pensam assim. Tem uma restrição com a questão homossexual. Por ser homossexual, não é por ser pecado. Às vezes nem acha que é pecado, mas o ato, né? Se eu realmente reprimo uma pessoa por ela ser homossexual, eu estou praticando homofobia, sabe? O que eu tenho que entender como cristão é que sim, é uma prática que Deus abomina, mas eu tenho que amar o homossexual como eu amo o cara que tem relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo, sabe? São pecados diferentes. Pois é, e bom, às vezes é sempre que o mundo sempre vai ter a gente como inimigo, de certa forma. A gente sempre vai ser taxado, vai ser zoado, sempre vão xingar a gente de tudo quanto é nome. Mas assim, cara, eu fico com a frase de Chesterton, que ele diz que o mundo ele aceita tudo, mas não perdoa nada. A igreja não aceita nada, mas perdoa tudo, sabe? Então, às vezes sim, a gente pode até dar motivo a um cara ou outro vacilar, né? E não só criar o tabu, mas às vezes ficar zoando, fazendo piadas, existe isso. Mas eu acredito que a igreja de Jesus realmente, que foram salvos, eles vão sim abraçar essas pessoas, assim como outras pessoas que têm outros tipos de inclinações para outros tipos de pecados e tudo mais. Verdade. E como que a gente pode ajudar uma pessoa que tá, às vezes um cara da sua escola, um cara do seu colégio aí que, pô, você sabe que é uma menina, que você sabe que é homossexual, sabe que tem problemas em relação a isso, até porque se você parar pra ver, for analisar os casos, ainda mais entre adolescentes e jovens, que sempre que a pessoa se, né, afirma como homossexual ou o que for, ela sempre tem algum problema ligado à sua identidade. Sempre cria uma crise na sua identidade, né, como pessoa. Porque ela começa a mudar, e ela começa a pensar, pô, eu sou homem, eu sou mulher, qual é a minha identificação, né? O dia tem até uma vez eu pesquisei o tal de gender fluid, né, que a pessoa um dia acorda se sentindo homem, se veste como homem. Um dia Maria, outro João. Um dia noite é Maria e dia é João. A dizia a cultura brasileira popular.
Né? Mas como é que a gente pode lidar com esse tipo de pessoa? Porque são sempre pessoas com com cargas emocionais muito ruins, familiares, ou traumas, ou problema. Não que seja um caso, né, total, mas muitas das vezes, no mínimo, uma crise em relação à sua identidade, a forma como seu autoconceito, né, existe. Como a gente pode ajudar esse tipo de pessoa que se quer pregar Jesus para ela, mas não quer também acabar sendo preconceituoso e atacar só aquela prática dela ali, em vez de ajudá-la? Cara, isso é muito interessante. Você vê que o número de homossexuais está aumentando, ou tem gente saindo do armário. Eu diria que tem um terceiro fator, tem muita gente confusa. Não sabe nem quem é, sabe? É confuso com tudo. Não é que o cara às vezes nem tem sentimento homossexual, o cara só tá confuso. O cara não sabe nem quem ele é direito, o cara não entende, não se identifica, então ele vai andando em qualquer tipo de onda. Então tem esse fator também, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, mas quando a gente está realmente pregando para o incrédulo, por exemplo, a receita é a mesma, prega o evangelho. Sem nenhum filtro, sem nenhuma aplicação, prega o evangelho e mostre que você é tão pecador quanto ele, você é tão alvo da graça de Deus quanto ele. Não é que ele é um grupo especial de pecadores que vão entrar e a gente vai realmente aceitá-los. Não, todo mundo que está na igreja, todo mundo que é crente em Jesus, teve que negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir Jesus. Não existe um pecado de modo que faça você ser pior que o outro, sabe? Todo mundo é pecador. Eu tive que abandonar meus pecados, o outro teve que abandonar os pecados dele. Então, eu acho muito importante mostrar isso para a pessoa. Mostrar que a prática homossexual botar no mesmo pacote que adultério, que prostituição, que sexo desenfreado, tem que estar no mesmo pacote. Aí ele vai entender que o problema não é com ele. O problema não é a prática dele, o problema é a condição do homem, sabe? Sim. E claro, muitas pessoas realmente a questão psicológica tem que estar em voga. Até porque também, muitas pessoas, às vezes, ainda mais pessoas que acabam sofrendo com esse tipo de pecado, aquelas vezes que nascem em ambientes ali cristãos e tal, que elas acabam sendo reprimidas, né? Porque ela se sente muito diferente e tal, e às vezes quando cresce, sai da igreja, sabe? Esquece do evangelho, e só piora essa situação. Enfim, Etício, qual a sua visão sobre isso aí? Como a gente pode ajudar essas pessoas a pregar o evangelho para elas? Cara, assim, você falou sobre a identidade, né? E isso é muito interessante porque, como eu disse, eu estava vendo sobre a sigla, e a sigla não é LGBT. Aquilo ali na verdade está resumido. É LGBTQIAP+. Eu até gravei, velho. E ainda tem um sinal de mais no final, porque tem mais. Ou seja, existem um monte de identidades, sabe? E como eu disse antes também, algumas nem sequer faz sentido, né? Um assexuado, um ecossexual. Ou seja, são coisas que nem sequer se explicam, mas aí é sempre aquele apelo, né? De, tem que aceitar as pessoas e tal. E é claro, você não vai tacar pedras nas pessoas e tudo mais, mas entender isso, só que, né, fica aquela coisa toda fluida e a pessoa se identifica com um monte de coisas. Eu acho que a melhor maneira de você tratar isso com uma pessoa, é claro, que não é convertida, seria simplesmente pegar o evangelho para ela e ter a esperança, realmente a fé, né, de que Deus vai mover o coração dela, vai realmente transformar ela. Porque muitas coisas racionais a gente não consegue simplesmente, né, digamos assim, mudar simplesmente pela racionalidade. Precisamos que Deus realmente ele encontre nossos corações. Então eu acredito que o evangelho ele realmente é suficiente para tocar as pessoas e mudar as pessoas, independentemente de qual seja o tamanho do problema e da complicação de identidade dela. Enfim, gente, só pra gente finalizar aqui esse assunto que é muito amplo, dá pra gente ficar conversando aqui uma noite inteira sobre isso. Eu quero terminar com o texto de 2 Coríntios 5, durante o versículo 17, que diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, né? Eis que tudo se fez novo. Então, independente do seu pecado, independente da sua condição, Jesus te ama, ele pode te transformar e nele tudo é novo. Sua identidade é Jesus, não é qualquer sigla que possam colocar em você. É isso aí. Então, se você gostou, curta, compartilhe, entendeu? Comenta aí embaixo. Se você também quer ajuda em relação a algum pecado sexual, seja homossexualidade, seja qualquer outro, pode mandar mensagem também pra gente aí no Instagram, nosso direct no Instagram, ou no comentário, a gente vai procurar ajudar você. Que Deus te abençoe. Todo domingo, 9h30 da manhã, tem EBD. Então venha, compareça também, venha aprender mais, crente, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, tamo junto, galera. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.